Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o 25º capítulo da obra, esse capítulo que tem o título Buscai e Achareis. Estudaremos agora o item Não vos afadigueis pela posse do ouro. Esse item é composto pelos subitens que vão de 9 a 11, que por sua vez contém duas passagens do Novo Testamento, seguidas por 4 parágrafos com as explicações de Allan Kardec. Nós notamos que esse é o último item do capítulo 25, portanto, estamos terminando esse capítulo e, curiosidade, não temos nesse capítulo, mais uma vez, as instruções dos Espíritos, apenas passagens do Novo Testamento explicadas por Allan Kardec. Bom, em resumo, nós podemos dizer que esse item nos leva a pensar o trabalho de divulgação do Evangelho, de Jesus e do Reino de Deus. Então é isso que a gente vai pensar, analisar, estudar nesse item. Além disso, esse item nos ensina como reconhecer quem está apto a receber o ensinamento e quem não está. Ensina também como agir com cada uma dessas pessoas. Então, esse é o resumo do item do nosso estudo de hoje. Aspecto de continuidade da obra? Bom, lembremos, anteriormente nós estudamos como nos ligarmos a Deus através do trabalho. Então, nossa relação com Deus através do trabalho. Aprendemos o que devemos a esperar ganhar através do nosso trabalho. Então, relação com nós mesmos através do trabalho, né? Eu trabalho, em primeiro lugar, para Deus, que esperar dessa relação entre mim, o trabalho e Deus. Segundo lugar, a gente estudou até o item passado, a nossa relação do trabalho para nós mesmos, o que eu espero ganhar com o trabalho e o que eu devo esperar ganhar com o trabalho terreno. Então, relação com Deus, relação comigo mesmo. Agora, falamos do trabalho espiritual na relação com o outro, ou seja, a divulgação do trabalho de Deus, do trabalho do Evangelho, né? Essa é uma ideia de continuidade que a gente pode observar que está aqui no nosso texto. Então vamos, a partir de agora, ao, ao item do nosso estudo de hoje aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Olha que título maravilhoso. Não fica cansado demais para possuir riqueza. Traduzindo para um português dos nossos dias, né? De hoje, mais coloquial, né? Olha lá, item 9, Jesus dizendo: Não vos afadigueis por possuir ouro, prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Falta um ser aqui, né, na frase do Evangelho. Então, notemos que nesse item 9, Jesus faz para a gente uma colocação que diz: olha, não se desgasta demais fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para a questão de possuir riqueza terrena, seja dinheiro ou qualquer outro tipo de riqueza. Não prepareis saco para a viagem, né? Não prepara uma mala muito grande para a sua viagem. Nem 2 fatos. Fato aqui significa conjunto de peças, conjunto de roupa, troca de roupa, vestuário, né? Jesus está dizendo, não prepara nem 2 trocas de roupa, nem calçado, nem cajado. Tem uma lei geral que diz que todo aquele que trabalha merece ser sustentado. O ensinamento aqui é não se desgastar para adquirir dinheiro nem coisas materiais. E o final aqui desse item 9 relaciona o trabalho com a recompensa, como a gente já viu, né, nos itens anteriores. Mas certamente Jesus não falava aqui sobre relações terrenas, dado que elas nem sempre são justas, não é?
O que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma lei geral que diz que aquele que trabalha merece ser sustentado. Isso nem sempre é cumprido aqui na Terra. Basta a gente pensar um pouquinho que a gente vai ver que tem condições de trabalho subhumanas aqui. Até escravidão ainda tem hoje no planeta Terra. Apesar de ser uma lei geral com a qual todos nós concordamos, nem sempre ela é cumprida no planeta Terra. Por isso, Jesus esteja aqui colocando o ensinamento que a gente tem que levar principalmente para o âmbito espiritual, para o âmbito do entendimento espiritual. Porque essas relações aqui na Terra nem sempre são justas, repito. Mas em relação a Deus, aí não tem jeito da justiça não acontecer. Então, nesse sentido que a gente está dizendo, as únicas relações de justiça nas quais a gente pode confiar são a justiça de Deus. A gente só pode confiar na justiça de Deus, na dos homens, nem tanto. Portanto, o trabalho que recebe a recompensa justa é sempre o trabalho que é elevado ao plano espiritual, que é santificado nas, nos objetivos mais nobres, como a gente viu no item anterior, nos objetivos de bem-estar de todos, nos objetivos de conseguirmos elevar o progresso intelecto-moral de toda a humanidade. Para quem não, se alguém não viu, por favor, retorne ao item anterior, porque ele aborda justamente de forma mais direta essa questão da, da intenção, do desejo, da recompensa que a gente quer ter em relação ao nosso trabalho. Bom, tendo dito isso, vamos continuar, vamos para o subitem 10 agora, aqui continuando com Jesus, as passagens que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos lá. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Então vejamos, né, o que a gente tem aqui nesse item 10. É a continuidade do item anterior. Jesus, notemos, ele está conversando com pessoas aqui que vão viajar, dizendo a essas pessoas: não se preocupem em levar grandes malas, em levar grandes quantidades de dinheiro. Não se preocupem com isso. Tem uma lei geral, né, que diz que aquele que trabalha merece ser sustentado. Quando você chegar no seu destino, numa cidade, numa aldeia, procura saber quem é digno de te receber na sua casa. E quando você entrar nessa casa, você abençoa essa casa de novo, sem se preocupar. Porque se a casa for digna de receber a sua bênção, ela o receberá. Se não for, essa bênção, essa paz voltará para você. Olha que interessante que Jesus está dizendo. A gente pode abençoar a casa, a pessoa. Se ela for digna de receber, ela recebe. Se não for, isso retorna para nós. A nossa boa vibração, os nossos bons fluidos, como ensina a doutrina espírita. A gente pode oferecer tranquilamente, porque se a pessoa não for digna de receber, eles retornam para nós, não é perdido. E aí o finalzinho do ensinamento, né? Se alguém não quiser te receber, né? Sai de lá e nem a poeira daquele lugar leva com você. Se essa pessoa não for digna e não quiser te receber, nem a poeira você leva. Eis o trabalho sobre o qual Jesus falava, o trabalho de divulgação, né, que ele estava dirigindo aqui aos seus apóstolos naquele momento. Bom, eu não vou estender os comentários sobre a passagem de Jesus, porque Kardec o fará. Fica só uma curiosidade aqui, né? Jesus colocando que no dia do juízo, do julgamento, se a gente quiser dizer assim, Sodoma e Gomorra, que são duas cidades famosas, né, onde aconteceu ali aquele fenômeno, né, em que as pessoas começaram a falar em diferentes línguas e tudo mais, por serem cidades desviadas do cumprimento da lei divina, como a gente conhece na história, essas duas cidades são tomadas aqui como exemplo do que Jesus está dizendo. Ele fala: olha, Sodoma e Gomorra tiveram lá os seus problemas, mas
As pessoas que agem dessa forma ao repelir o ensinamento do reino de Deus, essas essas têm mais responsabilidade do que Sodoma e Gomorra. E aí a gente tem uma ideia, né, da gravidade, né, de quanto é grave esse comportamento de não querer aceitar o ensinamento, a divulgação do reino de Deus. Bom, então vamos agora aos comentários e explicações de Allan Kardec. Primeira coisa que Kardec vai explicar para a gente é o comportamento, o costume da época de Jesus, para a gente entender por que, que Jesus orientou dessa forma. Então, Kardec escreve que naquela época não era de se estranhar essas palavras de Jesus, dirigidas aos seus apóstolos, né? Quando ele os mandou anunciar a boa nova. Então, aqui, além de tudo, Kardec ainda contextualizou para a gente. Jesus disse essas palavras quando pediu para os seus apóstolos irem divulgar o seu evangelho. Essas palavras estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor ou viajante encontrava sempre acolhida na tenda, mas então os viajantes eram raros. Então era um costume daquele povo daquela época hospedar viajantes em suas tendas. Por isso Jesus disse: não se preocupe em levar ouro, muitas trocas de roupa, dinheiro. Por isso o ensinamento, né? Claro que entre os povos modernos não é assim que acontece. Então, a gente precisa entender o ensinamento de Jesus de uma outra forma. Porque olha aqui, Kardec continua dizendo que é, os costumes dos tempos antigos somente se conservaram em países longínquos, ainda isso na época de Kardec, né? Onde ainda não penetrou o grande movimento, a grande revolução dos tempos, né? Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Hoje não dá mais, né? Então, o que podemos retirar hoje desse ensinamento é que Jesus queria que os seus apóstolos tivessem mais confiança no acolhimento e na caridade humana, enquanto desempenhavam a sua tarefa, já que esse era um costume daquele tempo. Eram costumes da época que mandavam o povo hospedar viajantes. Portanto, Jesus queria que isso fosse observado, que seus apóstolos vivessem esse costume sem se isolarem dos demais, que eles tivessem esse contato humano com as pessoas. Podemos entender assim, inclusive, por que preocupação com dinheiro e roupas, malas, etc., se isso será encontrado no caminho? Guarda suas forças para o trabalho de divulgação. Se preocupa com o trabalho do Evangelho, mais com esse do que com o trabalho material. Notem como isso tem ressonância em todos os ensinamentos desse capítulo do Evangelho, do capítulo anterior, né? Do capítulo anterior, não, perdão, desse capítulo 25, nos itens anteriores, era isso que eu queria dizer. Dar mais importância ao trabalho espiritual do que ao material, não se preocupar com o dia de amanhã e tudo que a gente já estava vendo até aqui. Então, aqui uma conclusão muito bonita quando Jesus pede para as pessoas divulgarem o seu evangelho. Para os dias de hoje, esse ensinamento, por que gastar tanta energia com o acúmulo de coisas materiais? O trabalho que aproxima de Deus é o espiritual, então menos matéria e mais espírito. Menos acúmulo, mais divisão. Menos egoísmo, mais caridade. Isso é divulgação do Evangelho, né? Divulgar o Evangelho não é divulgar só com palestras ou com vídeos sobre o Evangelho como esse que eu estou fazendo agora. Não, divulgar o Evangelho durante a vida, durante o caminho, durante a viagem que é a encarnação. Então a gente reencarna, estamos nessa viagem e a gente não precisa se preocupar tanto em juntar o dinheiro, em juntar bens para continuar a viagem. A gente continua porque o caminho trará as coisas que a gente precisa. Olha só como a gente tira o espírito da letra e transfere para os dias de hoje, né? Com, com bom proveito. Bom, esse primeiro parágrafo introduz então esse aspecto moral e espiritual do trabalho na divulgação da doutrina, seja na doutrina espírita, seja na doutrina de Jesus, que são a mesma, né? Continuidade uma da outra.
Vamos para o segundo parágrafo. Tendo entendido o que Jesus queria dizer no primeiro, vamos ao segundo. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Então, Kardec retoma a questão moral que já foi colocada no parágrafo anterior e agora vai aprofundar, vai tratar melhor dessa questão. Proferindo aquelas palavras, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Então, o primeiro sentido moral é confiar na providência, é ter fé. Ademais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça dos que os recebessem. Olha que interessante, né? Primeiro, confiar na providência. Um segundo resultado desse ensino de Jesus é que, sendo observado, os seus apóstolos não seriam vítimas de cobiça, né, das pessoas que os vissem carregando bens materiais. Então, eles estariam mais livres para a prática da divulgação da doutrina do Cristo. Não precisariam se preocupar com as más tendências das outras pessoas no que diz respeito, pelo menos, às coisas materiais. Bom, o grifo agora, né? Texto grifado. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Olha aqui. Primeiro sentido moral é o sentido da sua ligação com Deus, confiar mais na providência. Primeiro sentido moral e espiritual, de agir conforme Jesus estava ensinando. O segundo sentido é um resultado para o próprio trabalho. Só os receberiam aqueles que fossem guiados pela caridade. Então, no primeiro momento, isso obedece à relação com Deus, ter mais fé. No segundo sentido, abre as portas para serem levados a homens caridosos. Lembrando que o texto do Evangelho, no item anterior, terminou falando justamente sobre o coração caridoso. É esse coração, o caridoso, que vai receber a boa nova. A missão desses apóstolos era levar a boa nova a quem tivesse o coração preparado na caridade para recebê-la. É um alerta para nós também, pois a caridade em ação é a manjedoura escolhida por Deus para depositar o evangelho nascente. Se a gente quer aprender o evangelho e receber o evangelho, a gente deve preparar o nosso coração na caridade. Olha só, essa é condição para recebermos o evangelho. O coração caridoso é aquele pronto para receber o evangelho. Dica excelente para quem quer divulgar. A gente identifica a pessoa ou as pessoas que já estão se esforçando para serem caridosas. Não precisa ser uma pessoa que haja plenamente na caridade. Não, não precisa isso. Basta que ela esteja se esforçando para ser caridosa, querendo aprender a caridade, querendo fazer a caridade. Né? Por isso foi que lhes disse Jesus: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Que interessante essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lembramos que Jesus começou o ensinamento dizendo: olha, você vai para uma cidade diferente, você vai para casas diferentes. Aqui Kardec está dizendo: vai encontrar tendas diferentes. Se não quiserem, sacode a poeira e vai embora. E aqui Kardec está ensinando para a gente que como que a gente identifica quem está pronto para nos receber? É o coração caridoso. Nesse a gente coloca o trabalho de divulgação do Evangelho. Bom, vamos seguir o texto, né? Esse segundo parágrafo, perdão, aprofunda o aspecto moral e espiritual do ensino de Jesus, abordando a relação com os homens e com Deus ao mesmo tempo, que é movida pela caridade. Então vamos ao terceiro parágrafo. Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Bom, e aqui agora vamos pensar no seguinte: se o parágrafo anterior nos ensinava a tratar com as pessoas que
podem e que querem receber o Evangelho, nesse parágrafo terceiro, Kardec nos ensina a analisar e a tratar das pessoas, do ponto de vista do ensinamento de Jesus, que não querem receber o Evangelho. Quem não quer receber o Evangelho, muitas vezes nos trata, né? Trata quem quer divulgar com descaso, com ironia, com violência, com insultos. E aí, muitas vezes, a gente fica um tanto quanto chateado. E olha só, Jesus não disse que a gente deveria amaldiçoá-los, nem impor nada a essas pessoas, nem usar de violência, nem de constrangimento para os converter. Desses, a gente lembra da passagem, Jesus orientou a não levar sequer a poeira da casa. Bate a poeira até das suas sandálias. Não leva nem a poeira da casa dessa pessoa com você. O que significa não carregar mágoas dessas pessoas, nem más lembranças, não carregar no nosso sentimento nada das atitudes que essas pessoas tenham contra a gente. Porque se a gente carrega mágoa, se a gente carrega algum tipo de constrangimento, de mau sentimento, a gente não está apto a ensiná-las quando elas estiverem aptas a serem ensinadas. A gente leva em nós resquícios de uma má relação e a gente leva o peso de uma bagagem que é uma bagagem emocional, uma bagagem mental, uma bagagem que nos deixa constrangidos a continuar a tarefa. Ah, uma pessoa me tratou mal, quem garante que o outro também não vai tratar? Eu fico envergonhado, eu fico ali acanhado nesse trabalho do Evangelho. E não precisa ser assim. Quando Jesus diz, bate a poeira, nem a poeira não carrega dessas casas, é justamente para a gente ter liberdade, né? Para não, se ele nos orientou primeiro a não carregar o peso espiritual, o peso material de malas, roupas, dinheiro, agora que a gente pode entender que a gente não deve carregar também o peso espiritual, que são as mágoas, os constrangimentos, tudo aquilo que a gente, as ofensas, né? Que a gente às vezes guarda em nosso coração e que nos impede de trabalhar pela divulgação do Evangelho. Então, esse terceiro parágrafo, apesar de pequenino, é um parágrafo muito poderoso, muito bonito, né? Vamos encerrar então o estudo de hoje com o quarto e último parágrafo. Vamos lá. Sendo que esse terceiro parágrafo, como a gente disse, nos ensinou como agir com as pessoas que não querem receber o Evangelho. Vamos lá, quarto parágrafo. O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não violentar nenhuma consciência. Não impor nada à pessoa que não quer. Não é assim que nós divulgamos a doutrina espírita. Não violentamos nenhuma consciência. Não fazemos imposições para a pessoa ser cristã ou espírita. Não fazemos isso. Continua o parágrafo. A ninguém forceis para que deixe a sua crença. Não queremos transformar ninguém em espírita, a fim de adotar a vossa. Olha aqui. Não queremos fazer isso. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Anatematizar é quase como se a gente é, amaldiçoasse a pessoa, né? Excomungasse a pessoa, ou pensasse que a pessoa não tem dignidade para se aproximar de Deus. Não, a gente não faz isso. Colhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Deixai tranquilos. A gente não incomoda quem não quer. A gente acolhe quem quer o Espiritismo e quem não quer, a gente deixa tranquilo. Olha só que ensinamento de Kardec, né? Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então, não forçar, não violentar consciências durante o trabalho de divulgação da doutrina. Não fazemos isso. Nós apresentamos a doutrina de Jesus pelo Espiritismo àqueles que a querem. Aqueles que não querem, nós não violentamos de forma alguma, nem com palavras, nem com sentimentos, muito menos com atitudes, gestos. De forma alguma nós violentamos essas pessoas.
Nós as deixamos em paz para que elas vivam as suas vidas. E nós, por nossa vez, continuamos no trabalho de divulgação do Evangelho, como nos é pedido. Bom, lembremos que nesse capítulo nós aprendemos que o nosso trabalho aqui na Terra tem a nobre função de nos fazer progredir e de nos aproximar de Deus. Qualquer trabalho, qualquer tarefa útil aqui na Terra tem essa função, nos fazer progredir e, por consequência, nos aproximar de Deus. Essa visão do trabalho, enquanto qualquer tarefa útil, nos ajuda a aumentar nossa confiança na providência, também porque ajuda a dar valor às coisas do espírito. Ajuda a entender que muito do que nós desejamos é supérfluo e que podemos viver melhor enquanto sociedade se formos menos egoístas, se ajudarmos com o progresso e o bem-estar de todos. Se soubermos trabalhar dessa forma, estamos divulgando o Evangelho sem violentar consciências. Estamos mostrando na prática que é bom viver o Evangelho. E isso também é divulgação. Por fim, estejamos cientes de que a nossa tarefa de divulgação do Evangelho se dá, como dizíamos, em todos os momentos de nossas vidas. Isso santifica os nossos trabalhos, sejam eles quais forem, até mesmo o trabalho profissional. Estaremos trabalhando por Deus, com Deus e para Deus enquanto educamos um filho, enquanto amamos um cônjuge, enquanto respeitamos o nosso próximo, enquanto nós somos amigos dos amigos, enquanto somos gentis, honestos, probos, alegres, caridosos. Eis o trabalho de Deus, meus amigos. Mãos à obra, mãos à obra. Dessa forma, nós encerramos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixando convite para estarmos juntos na próxima semana, já começando o capítulo 26, e o nosso fraterno abraço, como sempre. Então, nos vemos em breve, meus amigos. Até logo mais.